Olá, pessoal. Eu me chamo João Vitor, sou enfermeiro. Eu vou apresentar o CITREP relacionado à Semana Epidemiológica 43, que corresponde aos dias 19 a 25 de outubro. O CITREP dessa semana vai abordar sobre a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, intoxicações, sarampo, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental e também febre maculosa. Bom, em um acompanhamento anual dos casos de síndrome gripal na atenção primária no Distrito Federal, os atendimentos por síndrome gripal aumentaram a partir da semana epidemiológica 30 de 2025, atingindo o pico entre as semanas 35 e 38, quando cerca de 10% dos atendimentos na atenção primária foram relacionados a sintomas respiratórios. Após esse período, observou-se uma queda progressiva, indicando o fim do pico sazonal típico dos meses secos e frios. O comportamento reforça a necessidade de vigilância contínua e ações preventivas, como campanhas de vacinação e monitoramento semanal dos casos. Com dados do InfoSaúde DF, este foi o panorama da síndrome gripal no Distrito Federal até a Semana Epidemiológica 43 de 2025. A vigilância sentinela de síndrome gripal no Distrito Federal até a Semana Epidemiológica 42 de 2025 evidenciou um perfil sazonal típico dos vírus respiratórios. No início do ano, predominou a diversidade viral, com detecção de adenovírus, metapneumovírus e vírus essencial respiratório. Durante o outono e o inverno, observou-se predomínio dos vírus de influenza, principalmente os subtipos A, H3N2 e A H1N1. PDM09, marcando o pico sazonal. Com a chegada da primavera, ocorreu redução da influenza e o reaparecimento do rinovírus como principal agente. Esse padrão, com alternância entre influenza nos meses frios e rinovírus no período pós-pico, reflete a sazonalidade respiratória do clima tropical, seco do centro-oeste e reforça a importância do monitoramento laboratorial contínuo para identificar surtos e mudanças do perfil viral. Até a Semana Epidemiológica 40 de 2025, o Distrito Federal registrou 2.599 coletas de amostras para vigilância da síndrome gripal. As UPAs Núcleo Bandeirante, Ceilândia e o HMIB apresentaram excelente desempenho, enquanto as UBS-2 da Asa Norte e o UBS-1 de São Sebastião tiveram baixo número de coletas. O resultado indica boa adesão geral ao sistema Sentinela, mas reforça a necessidade de regularidade nas coletas para garantir a sensibilidade da vigilância e a detecção precoce de surtos. Até a Semana Epidemiológica 42 de 2025, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, apresenta nível de risco elevado em parte do Norte e Centro-Oeste, enquanto o Distrito Federal e grande parte do país mantém tendências de estabilidade ou queda. Os dados do Infogripe e Fiocruz indicam que o Brasil entra em fase de transição pós-invernal, com redução dos casos graves de influenza e predomínio de vírus respiratórios residuais, como o rinovírus e o SARS-CoV-2. O cenário reforça a importância da vigilância contínua e da resposta rápida, regionalizada para evitar novos surtos. Entre as semanas 34 e 42 de 2025, os dados do Infogripe e Fiocruz mostram que a síndrome respiratória aguda grave teve maior impacto em crianças menores de 2 anos, que concentram a maior incidência de casos. A mortalidade, por outro lado, foi mais elevada entre as pessoas idosas acima de 65 anos, refletindo o risco aumentado de complicações nessa faixa etária. Esses resultados reforçam a importância da vacinação e do monitoramento contínuo dos grupos mais vulneráveis à SRAG em todo o país. Até a Semana Epidemiológica 42 de 2025, o Brasil registrou cerca de 7 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. O rinovírus continua sendo o vírus mais detectado, seguido pela influenza e pelo SARS-CoV-2. Embora menos frequente, o SARS-CoV-2 segue como o principal responsável pelos óbitos por SRAG,
concentrando quase metade das mortes registradas. O cenário reforça a importância da vacinação e do diagnóstico precoce, especialmente entre as pessoas idosas e pessoas com fatores de risco. O novo boletim Infogripe da Fiocruz aponta aumento contínuo das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, associadas à influenza A, especialmente no estado de São Paulo, que já se encontra em nível de alerta. No norte do país, Acre, Amazônia e Roraima, além do Rio de Janeiro e Santa Catarina, o rinovírus permanece como um dos principais causadores de estrague, sobretudo em crianças e em adolescentes. No Espírito Santo, os dados de Covid-19 em pessoas idosas seguem estáveis, porém em patamar alto. 6 estados apresentam tendência de crescimento na incidência de estrague: o Acre, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. E outras 11 unidades federativas estão em nível de alerta, mas sem crescimento recente. Nas capitais, São Paulo, Rio Branco, Palmas, Cuiabá, Belém e Aracaju, existe um aumento expressivo, com maior impacto entre crianças de até 14 anos e em pessoas idosas. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 32.013 casos prováveis, representando uma diminuição de aproximadamente 21,6% em relação à semana anterior. Quanto ao coeficiente de incidência, observa-se que o Espírito Santo continua apresentando o maior valor, 44,5 casos por 100 mil habitantes, seguido por Acre, 34, Goiás, 32,7, Paraíba, 25,7, Mato Grosso, 25,3, Distrito Federal, 23,5, São Paulo, 22,7 e Rio Grande do Norte, 17,5. Esses estados permanecem entre as unidades da federação com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 3 semanas epidemiológicas, com destaque para o aumento dos indicadores no Acre e em Goiás, que apresentam elevação em comparação à semana anterior. No que se refere à chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma-se um total de 2.343 casos prováveis, representando uma redução de aproximadamente 2,7% em relação à semana epidemiológica anterior, quando haviam sido registrados 2.412 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para esta doença, o estado com o maior valor continua sendo Mato Grosso do Sul, com 12,8 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se como o estado com o maior coeficiente entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, destacam-se os estados de Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte. De modo geral, observa-se uma tendência de redução no número de casos prováveis e nos coeficientes de incidência, indicando possível desaceleração na transmissão do vírus da chikungunya no país. Com relação aos casos de aeroporto no Brasil, até o momento foram confirmados 11.961 casos, o que representa um aumento discreto de cerca de 0,06% em relação à semana epidemiológica anterior, que tinha 11.954 casos confirmados. O Espírito Santo segue com o maior número de registros, 6.324 casos, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, São Paulo, Amapá, Paraná, Alagoas, Tocantins, Santa Catarina e Bahia. De modo geral, observa-se a estabilidade no número de casos, sem variações significativas em relação à semana anterior. Ainda assim, a ocorrência de óbitos confirmados reforça a necessidade de manter as ações de vigilância e o monitoramento contínuo da doença. Com relação à febre amarela na Colômbia, até a semana epidemiológica 43, não houve alteração nos dados em comparação à semana epidemiológica anterior. O país mantém um total de 103 casos e 47 óbitos acumulados no ano, com destaque para os municípios de Ataco, que concentram o maior número de casos e óbitos, seguidos de Vila Rica e Prado. A SES Minas Gerais alerta para o risco elevado de febre amarela na rota Caminhos da Fé, que atravessa municípios com circulação confirmada do vírus, inclusive entre primatas não humanos, evidenciando a presença ativa da doença. Minas Gerais já confirmou 15 casos humanos e 5 óbitos, reforçando a necessidade da vacinação antes da peregrinação.
Com relação ao cenário do sarampo nas Américas, até a semana epidemiológica 43, já são 12.100 casos acumulados. O país que apresenta o maior número de casos é o Canadá, com 5.090 casos. O México é também o país que mais acumula óbitos, sendo 21 até o momento. No Canadá, já são 5.090 casos no ano. Houve um aumento de 30 casos, 0,6%, em relação à semana epidemiológica anterior. A província com o maior número de casos é Ontário, com 2.385, seguido de Alberta, com 1.932 casos. O perfil dos casos segue o mesmo. A maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, com distribuição equilibrada entre sexo masculino e feminino. Além disso, 88% dos infectados não têm histórico de vacinação e 3% desconhecem seu cartão vacinal. No México, até o momento, são 4.883 casos confirmados. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 111 casos por 100 mil habitantes. O Paraguai também tem registrado aumento no número de casos, porém, desde a última semana epidemiológica, não houveram atualizações, sendo confirmados 49 casos e 3 ainda estão em investigação. A principal faixa acometida é de 1 a 4 anos de idade. Tratando-se da situação de coqueluche no Peru, são 3.164 casos acumulados em 2025, com um aumento de 7,1% no número de casos em relação à semana epidemiológica anterior. O departamento com maior número de casos é Loreto, com 2.474 casos, que acumula também o maior número de óbitos, taxa de incidência e mortalidade. Com relação à situação de coqueluche no México, até a semana epidemiológica 41 de 2025, são 1.498 casos confirmados. Na semana epidemiológica 41, foram 19 casos suspeitos. As províncias que apresentam o maior número de casos continuam sendo Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Em relação aos casos de intoxicação por metanol até o presente momento, são 108 notificações registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas. O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados, como, por exemplo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Em relação aos casos em investigação, São Paulo analisa 14, e em seguida vem Pernambuco, Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Minas Gerais e Tocantins. Dos casos confirmados, 15 são óbitos, 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos seguem a investigação, sendo 4 em Pernambuco, 2 no Paraná, 1 em Minas Gerais, 1 em Mato Grosso do Sul e 1 em São Paulo. Os estados com casos confirmados de intoxicação por metanol são São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Em relação ao alerta ambiental do Distrito Federal, a previsão para a semana 44 indica manutenção da qualidade do ar entre N2 moderada e N3 ruim. A condição segue de atenção para crianças, pessoas idosas e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, que podem sentir tosse seca, irritação e cansaço. A população em geral continua fora da faixa de risco, mas é recomendável evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos horários de maior concentração de poluentes. O Distrito Federal registra aumento de focos de incêndio em outubro, ainda acima da média histórica desde 1998. Apesar disso, as chuvas ocorridas na semana passada contribuíram para reduzir o número de focos ativos detectados por satélite. A melhora, porém, não elimina o alerta ambiental e de saúde pública, pois o risco permanece elevado com a vegetação ainda seca. A fumaça das queimadas continua afetando a qualidade do ar, podendo causar tosse seca, irritação nos olhos e cansaço respiratório. Esses são os autores do CITREP e os revisores. E o nosso muito obrigado.